Olá, tudo bem? Eu sou a Carla, da CIT Financial Partners. Hoje eu quero te convidar para uma conversa profunda, talvez desconfortável em alguns momentos, mas extremamente transformadora. Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre algo que vem antes das planilhas, antes dos investimentos e antes de qualquer decisão financeira. É a sua relação emocional com o dinheiro. Porque antes de qualquer estratégia, existe uma história. E essa história influencia absolutamente tudo. Vou te explicar melhor esse ponto. Tudo, todo mundo, tem um padrão financeiro, mesmo sem perceber. E esse padrão aparece em como você gasta, em como economiza, em como reage a imprevistos, em como lida com dívidas, em como organiza, em como investe, até mesmo como imagina o futuro. O padrão não surge do nada, ele é repetido muitas vezes no automático. Então, quando você entende o seu padrão, você entende a sua lógica interna. E quando você entende a sua lógica, você deixa de sabotar sem perceber. Esse é o primeiro passo da mudança. Agora, de onde vem esse padrão? Família, experiências e crenças. O seu padrão financeiro não nasceu com você, ele foi construído ao longo do tempo. Então, primeiro ponto, a influência da família. Tudo começa muito cedo. Na forma como a sua família falava sobre o dinheiro ou não falava, nas brigas que você presenciou, nos silêncios, no medo constante, no controle excessivo, na escassez ou até na impulsividade disfarçada de liberdade. Muitas vezes você repete hoje comportamentos que aprendeu e nem percebeu que aprendeu. Não por escolha consciente, mas por convivência. Segundo ponto, as experiências que marcaram você. Além da família, existem as experiências. Talvez você tenha vivido uma demissão dentro de casa, talvez tenha visto alguém perder tudo, talvez tenha passado por uma fase de aperto financeiro muito forte, talvez tenha sido criado em um ambiente que nada era permitido ou super protegido. Cada experiência deixa um rastro emocional e esse rastro vira um gatilho. Terceiro ponto. As crenças silenciosas. Sim, existem ainda as crenças. Crenças não são frases silenciosas que você carrega dentro de si como se fossem verdades absolutas. Pode não parecer, mas elas são. Dinheiro é difícil, dinheiro é perigoso, quem tem dinheiro sofre, eu não sou bom com dinheiro, eu preciso aproveitar enquanto posso, eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Essas frases moldam a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Então a gente precisa falar sobre padrões. Existem 4 padrões financeiros comuns. Ao longo dos atendimentos, a gente pode notar esses padrões e hoje eu quero dividir com você. O primeiro padrão é o controlador. Aquele que precisa ter tudo sob controle, sente culpa ao gastar e vive em estado de alerta. O segundo é o desligado. Aquele que evita falar, olhar para a conta bancária, procrastina decisões, finge que está tudo bem. O terceiro é o ansioso. Reage ao mercado, tem medo de tomar decisões e vai tudo no impulso. E o quarto, que é o compensador, aquele que usa o dinheiro para compensar vazios emocionais. Nenhum desses padrões é melhor ou pior. Todos são compreensíveis e todos podem ser revistos. Identificando seus gatilhos emocionais, a gente consegue perceber então aquilo que realmente está na intenção nos bastidores, nessa relação construída. Pode ser uma crítica, um imprevisto, uma comparação, uma sensação de insuficiência, o medo de perder, o medo de parecer menos. Quando o gatilho aparece, você reage e não escolhe. Mas quando você aprende a reconhecer esses gatilhos, alguma coisa muda. Você ganha espaço para tomar a decisão e não somente reagir. Então vamos pensar aqui como quebrar esses padrões. Um método em 3 passos. Quebrar padrões não exige perfeição, exige consciência. O primeiro passo é nomear. Perceber e dizer eu reajo assim quando isso acontece. O segundo é entender de onde vem esse comportamento, que história me ensinou isso. E o terceiro, tomar pequenas decisões diferentes a partir dessa consciência, porque ajustes feitos com consciência é o que vão trazer essas mudanças.
Sendo assim, planejamento financeiro começa na mente, não no aplicativo. Quando você conhece seus padrões, tudo vai ficando mais leve. O orçamento deixa de ser punição, a organização deixa de ser cobrança, o diálogo fica mais honesto, as escolhas ficam mais conscientes e o investimento passa a fazer mais sentido. Você para de se julgar para começar a viver sem comparação, sem culpa. E isso é o que muda tudo. Para a gente fechar esse raciocínio de hoje, eu quero trazer um olhar carinhoso e convidar isso. Você não é um erro, você não erra porque você quer. Porém, tudo aquilo que foi aprendido pode ser ressignificado. Toda vez, e talvez a parte do planejamento mais importante seja essa honestidade em olhar para si e reconhecer os padrões existentes. Comece a fazer isso. Se você se identificou com algum desses padrões ou percebeu que existe algo na sua relação com o dinheiro pronta para ser modificada e ressignificada, marque essa conversa comigo. Os nossos contatos e canais de comunicação estão todos aqui na descrição do vídeo e, se preferir, pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou ficar muito feliz em fazer parte dessa jornada. A sua transformação começa quando você se permite olhar para si.